Então, essa é a mensagem de hoje. Treinados para matar gigantes. Vamos ler primeiro, mesmo assentado com a reverência no coração, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 20, verso 4 ao verso 7. Vamos ler? Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Saf, um descendente de gigantes, e, desse modo, os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Versículo 6. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Aleluia. Treinados para matar gigantes. Eu não sei se você prestou atenção, mas aqui estava falando de algumas batalhas que Israel teve já na direção do rei Davi. E no comecinho do verso 4 diz: então aquele valente de Davi matou um gigante. Em outra batalha mataram o irmão do Golias. Em uma outra batalha mataram outro gigante de 24 dedos. E aqui não fala, mas lá em 2 Samuel fala da morte de outro gigante. Irmão, se engana quem acha que só tinha Golias. Tinha 5 gigantes. E curioso, Davi pegou 5 pedras no ribeiro para matar Golias. Parece que pelo Espírito Santo ele estava guardando uma para cada gigante. Eu queria que você entendesse, lembrasse que esses homens aqui, eles estavam na história lá atrás de Golias. Lá naquela briga que Davi teve com Golias, esses homens estavam. Só que naquele período da história, Israel não tinha vencido o gigante. Naquele momento da batalha, Israel e filisteus, porque antes com Josué eles também venceram o gigante. Mas aqui nesse momento, Israel e filisteus, eles não tinham vencido gigantes. Na direção de Saul, eles não venciam gigantes. Por que que eles não venciam gigantes? Porque eles não eram treinados para isso. Eles não eram ensinados, eles não eram motivados a vencerem gigantes. Quando nós falamos em gigantes nos dias de hoje, claro que nós não vamos imaginar, né, alguém muito grande querendo nos pegar e tal, mas são as adversidades da vida. Gigante significa tudo aquilo que é maior do que nós, tudo aquilo que é maior do que a nossa capacidade humana, que é maior. Presta atenção que eu falei capacidade humana, não falei espiritual, amém? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo aquilo que é maior que a nossa capacidade humana, adversidades, problemas que surgem de uma hora para outra, lutas, frustrações, lutas em respeito a frustrações, a dificuldades, contextos de problemas financeiros, problemas, aquele problema enorme dentro do lar que a gente tem dificuldade de resolver, aquela luta com o filho que usa droga, ou aqueles gigantes que às vezes são externos e que às vezes são internos. Às vezes o medo, você tem mais medo do que deveria, então aquela coisa enorme. Às vezes é insegurança, aquela coisa enorme, sabe? Tudo que pode ser externo ou ser interno, mas que é maior do que a sua condição de vencer, nós consideramos então os gigantes a serem vencidos. O que nós temos que aprender é como lidar com isso, como vencer isso. E para isso nós temos que ser treinados, nós temos que ser ensinados.
E é aqui que eu quero ministrar profundo nessa noite. Até esse momento, Israel, em suas batalhas, até o momento de Golias, Israel tinha medo dos gigantes. Mas veio um jovenzinho, que na época tinha 17 anos, venceu aquele gigante. Depois, passa-se algum tempo, o rei Saul começa a perseguir Davi, e Davi vai para um núcleo de cavernas que tinha na região da cidade de Judá, chamado Adulão, e ele se esconde lá, em uma das cavernas. Depois alguns familiares dele foi até lá, e vários homens, alguns desertores que saíram do exército do rei Saul, e outros homens, foram tudo para a caverna de Adulão, para conviverem com Davi. E ali Davi passou um bom tempo na caverna, e ali, meu irmão, no convívio, aqueles homens foram aprendendo a serem fortes, corajosos, valentes e vencedores. Eles foram aprendendo, eles foram sendo ensinados. Não é exatamente que o rei Davi sentava, que ainda até então não era, ele só era o rei diante de Deus, né? Não era ainda considerado rei diante dos homens. Não é que o rei Davi sentava e ensinava, olha, é assim que mata o gigante e tal. Mas eles iam aprendendo no convívio com Davi, como é que se vencia valentes, como é que se vencia gigantes. Eles aprenderam no convívio com Davi. Afinal de contas, Provérbios 13, verso 20, ande com sábio e será sábio. Sabe o que isso quer dizer? Ande com valente, você vai ser valente. Ande com vencedor, você vai ser vencedor. Você vai absorvendo, você vai recebendo aquilo. Então, aqueles homens foram aprendendo com Davi como matar gigantes. Passado um tempo, todo o exército de Davi matava gigantes. Sem medo. Para eles era o bam, 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 vamos lá. Não tinha nenhum clima diferente. Vamos enfrentar de frente, vamos para cima. É luta mesmo. E que é uma coisa bem curiosa, esse texto de 1 Crônicas 20, ele se repete em 2 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22. Só que lá dá um detalhe que aqui não tem. Lá dá um detalhe que o rei Davi estava na guerra com seus valentes, só que ele já não era mais destroso, ele não era mais tão rápido. E aí, meu irmão, um gigante ia matar ele. E sabe quem salvou Davi? Um sobrinho de Davi. Foi e matou o gigante que ia matar Davi. Guarda isso, viu? Um sobrinho. Depois tem uma revelação aqui no final. Um sobrinho de Davi matou o gigante que ia matar o Davi. Ou seja, lá atrás, anos atrás, Davi matou um gigante. Passa um tempo, Davi ensina como matar gigante. Passa mais um tempo, quem aprendeu a matar gigante, agora salva quem estava precisando ser salvo de um gigante. E a vida vai sendo assim. Nós temos que aprender, ensinar. Tem que ser ensinado sobre isso. Irmãos, olha, algumas coisas que não devem sair do altar de Deus. Não deve sair o ensino do amor a Deus, da entrega de todo o coração a Deus. Não deve sair dos nossos ensinos sobre comunhão, vivermos em comunhão. Não deve sair dos nossos ensinos para o corpo de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, a liberdade no Espírito, o poder, a busca pelos dons. Tudo isso não deve sair. A luta contra o pecado, viver uma vida santa, sabe, crescimento espiritual. Nós temos que estar sempre ensinando sobre isso, sobre fé, mas nós também temos que ensinar o povo a vencer. Ensinar o povo a avançar. Hoje em dia tem muito coach, nada contra, tem alguns que eu gosto. Só que essa história de coach, irmão, isso aí, muitas dessas coisas já estava na Bíblia. Quando um coach diz assim, olha, dentro de você já está o bem, já está o mal, é só você que decide, que ativa. Sim, a Bíblia já falava sobre isso. Mas, irmãos, nós precisamos ensinar e motivar o povo a vencer. Quer ver uma revelação que impactou muito a minha vida quando ela se abriu a mim? Josué capítulo 1. Deus vem a Josué e diz assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida.
Sabe qual é a revelação? Moisés está morto. O que era para Moisés fazer, já fez. Os mistérios que eu tinha com Moisés já foi. Agora o meu tempo é com você. Meu irmão, vai chegar o momento que o tempo do pastor Jorge passa, pastor Domício passa, a pastora Vanessa passa. Vai ter um tempo, chega um momento que o nosso tempo passa. E aí aqueles que estão vindo é que vão continuar. Então Deus chega para Josué e diz: Moisés, meu servo, está morto. Agora você vai ensinar, você vai fazer eles atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Você vai ensinar eles a conquistarem. Até uma coisa curiosa: quem tira o povo do Egito? Moisés. Quem introduz o povo no melhor da terra? Josué. Você vê como funciona? Aqui a exortação era para que Josué ensinasse o povo a viver, entrar no melhor, a conquistar. Chega um momento que Deus repreende Josué, em Josué 18, verso 3, e diz assim: até quando, Josué depois passa a palavra para o povo de Israel, até quando sereis remissos e não passardes a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos deu? Nós temos o melhor da terra para viver, para desfrutarmos, mas precisamos ser ensinados, motivados a entrar lá. Temos que aprender a entrar lá. E o Davi então ensinou como é que se matava gigante. Você vê que eu disse aqui um tempo atrás, eu lembro, e eu repito, que lá em Oséias 4, verso 6, aquele verso tão conhecido: o meu povo sofre porque faltou conhecimento. Aí na continuação diz: porque tu, sacerdote, desprezaste o conhecimento. Ou seja, você, líder do povo, desprezou de aprender e desprezou de ensinar o povo. Então nós é que temos que nós é que temos que ensinar e motivar. E não esqueça, uma base de liderança: líder não é mandar em pessoas. Liderança não é mandar em pessoas. Liderança é inspirar e motivar para que elas sejam diferentes. Liderança é inspirar e motivar para que elas sejam conquistadoras, vencedoras, para que elas cheguem a um lugar diferente na vida delas. Quem pode ensinar você a vencer, matar gigantes? Quem já venceu, quem já matou gigantes. É esse que pode ensinar, que pode direcionar você. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Agora, algumas características que fizeram com que Davi fosse um homem matador de gigante, que acabou inspirando uma geração de homens muito e muito valentes. Mas vamos lá. Primeiro, Davi, ele matou gigante porque Davi estava cheio do Espírito Santo. Se você quer matar gigantes, se você quer derrotar externa ou internamente algo que é maior do que você, aprenda, você vai ter que ser sempre cheio do Espírito Santo. Sempre cheio. Sobre o Espírito Santo, os termos são imperativos. Efésios 5,18. Não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos, verbo imperativo, enchei-vos do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, eles estavam se enchendo do Espírito Santo. E assim foi. Sempre se enchendo, é imperativo. Encha-se hoje, encha-se amanhã. Por isso que na comunhão com Deus e no crescimento com o Espírito Santo é sempre gradativo, de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, sempre gradativo. Então nós temos que ser sempre cheios, sempre nos enchendo. E o Davi fazia isso. Como? Quando você lê os Salmos de Davi, o Davi fala muito nos Salmos que ele orava bastante, e que ele adorava bastante. 3 receitinhas para você crescer no Espírito: orar bastante, você adorar bastante, você meditar bastante.
Vários salmos de Davi, ele diz: olha, de manhã, de tarde e de noite eu medito, de manhã, de tarde e de noite eu oro. Havia algo tão especial em Davi que a Bíblia diz, não somos nós, que ele tocava a harpa e o demônio soltava Saul. Ele só tocava a harpa, ele não fazia nem cantar. A Bíblia não diz que ele cantava, a Bíblia diz que ele só tocava a harpa e o demônio soltava Saul, por causa da presença de Deus que estava em Davi. Quando Davi consegue a permissão do rei Saul para enfrentar Golias, sabe o que ele fez? Está lá em 1 Samuel capítulo 17, onde fala da guerra de Davi com Golias, a batalha. Davi vai até o ribeiro, outras versões falam riacho. O que é ribeiro? O que é riacho? Fonte de água viva. O que Jesus disse em João 7,38? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso por causa do Espírito Santo que eles estavam para receber, tanto quanto nele crescem. João capítulo 7, 38 ao 40. Ou seja, Davi, antes de enfrentar o Golias, ele foi lá no Espírito Santo, pegou as pedras, direcionada pelo próprio Espírito Santo. A vitória de Davi contra Golias começou bem antes. Não começou na hora, começou bem antes. Quando ele foi sendo inspirado pelo Espírito Santo de como que ia ser o combate. Quando ele foi sendo inspirado pelo Espírito Santo de como que ia ser feito aquele momento. E ele foi até a simbologia do Espírito Santo, em forma do riacho, foi lá e pegou as pedras. 5 pedras, 5 gigantes. Foi lá e pegou as pedras. Se encha do Espírito Santo. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais você vai conseguir enfrentar as adversidades da vida. Guarda essa receita. Quanto mais luta, mais medite, mais você ore, mais você adore. Quanto mais luta e dificuldade, mais você faça isso. Sendo cheio do Espírito Santo é o primeiro. Segundo, o Davi, ele era muito corajoso. Ele era muito corajoso. Só para você relembrar, o Davi, quando ele chega, o pai dele, melhor, vamos do comecinho, o pai dele chega para ele e fala: filho, vai até o campo de batalha e leva lá uma comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Lá vai Davi. Davi não tinha idade para estar no exército. Quando Davi chega lá, olha que mistério, ele chega na hora que o Golias está afrontando Israel. Do lado de lá, eles estavam no vale, ok? O vale é um lugarzinho estreito, montanha do aquele lado, montanha desse. De um lado os filisteus, do outro lado israelitas, e lá no lugarzinho estreito entre as duas montanhas, um camarada de quase 3 metros, gritando: não tem homem aí? O Davi chega na hora que está aquele eco, porque a vale está dando eco, né? Não tem homem aí, não tem homem aí, não tem homem aí. Os soldados de Israel, um olhava para o outro e falava: acho que está falando com você. Não, acho que é com você, eu não estou vendo um homem aqui. O acordo era homem a homem. 40 dias os gigantes zombando de Israel. 40 dias. Aí, meu irmão, o Davi chega nessa hora. Estou falando de coragem. O Davi, ele diz o seguinte: olha, peraí gente, deixa eu entender uma coisa. Quem que é esse cara aí? O irmão de Davi vem brigar com ele. O irmão de Davi já vem menosprezando Davi, o irmão mais velho. Já chega e fala assim: ô Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Olha o desprezo. Chamando o irmão de pastorzinho merreca. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Meu irmão, tem tanto líder, tanto pastor, que às vezes cuida de um pequeno rebanho, mas o cara é sangue nos olhos. Sabe? E aí Davi falou: o que eu fiz agora? Não fiz nada. E aí viraram para Davi e falaram: Davi, o rei falou que quem vencer o gigante vai ter perdão dos impostos, vai ser da guarda principal e ainda vai levar o brotinho da filha dele para casar. A virgenzinha, filezinho, beleza. O Davi, aí ele ficou louco, ele falou: peraí, mas como é que é? E ele pergunta de novo: o que o rei vai dar? Vai dar isso, isso. E aí o Davi não entendia. Aí, meu irmão, a gente vê a coragem, jovem, viu? Bem jovem. Aí a gente vê a coragem
de um jovem de Deus. E ele diz assim: quem é esse incircunciso para que fale assim do povo de Israel? Incircuncisão, ou seja, não tem a marca de Deus. O que Davi estava dizendo é o seguinte: olha, eu já entendi no meu profundo que eu tenho a marca de Deus. Eu tenho, e ele não tem. Então, se existe alguém com aliança com o Senhor, sou eu, não é ele. Como é que vocês estão com medo dele? E o Golias continuava: tem homem aí, tem homem aí. E o Davi, ele ganha autorização para lutar contra o Golias. Aí é a hora que ele vai no riacho. Tudo isso já é a coragem do menino antes. Aí ele chega no rei Saul e pede a oportunidade para lutar com Golias. O rei fala assim: ô Davi, se o Golias fizer isso aqui, ó, e esfregar na sua cara, ele te afoga. Golias é enorme, Davi. Você é a caspa da pulga do cavalo do ladrão. Não está na Bíblia não, brincadeira, tá? Mas estou conjecturando. Aí o Davi diz o seguinte: ô rei, eu já matei um urso e já matei um leão. Aí quando diz que crente é louco, crente, para acreditar nisso, para acreditar que baleia engole o cara e vomita no lugar que tinha que ser, por isso que nós estamos todos doidos mesmo, não tem nem jeito. Por isso que eu já estou tomando meu Rivotril e glória a Deus por isso. Aí, meu irmão, o rei Saul permite que o Davi vai lutar com o gigante. Irmão, tenha coragem. Lembra das coisas que você já venceu na vida. Lembra que teve várias situações que você pensou que ia ser derrotado e não foi. Lembra que teve várias situações que você pensou que ia ser vencido. Essa eu não vou conseguir. E você venceu, superou. Sabe por quê? Salmo 124, verso 1, eu amo esse verso. Diz assim: se o Senhor não fosse conosco, certamente teríamos sido engolidos vivos pelos nossos inimigos. Mas o Senhor tem nos ajudado. Quando está todo mundo olhando o gigante, né? O bração, o pernão, o bocão, a pernona, o pezão, o Davi está vendo o testão. Porque todo gigante tem um testão, e aí o Davi está olhando o testão. E o Davi, com coragem, ele mata o gigante. Voltando um pouquinho sobre a história de Josué, que eu citei aqui, no capítulo 1 de Josué, 3 vezes o Senhor diz: não temas, não tenha medo, não temas. Meu irmão, não temas. Quer ver um mistério que eu acho muito interessante, que pouca gente sabe desse mistério? Em Efésios capítulo 6, tem aquele verso conhecidíssimo, que fala da armadura. Lembra que fala da armadura? Não, e você tem que colocar o capacete, o escudo, a couraça. Então o Paulo faz uma analogia de guerra. Temos que estar com os nossos aparatos. Põe um capacete, pega o escudo, coloca a couraça. Só que a couraça, ela era algo que protegia aqui, mas aqui atrás era amarrado. Não tinha proteção aqui atrás. Era aqui e aqui atrás era amarrado, como se fosse frente única. Essa era a ideia do uniforme que Paulo conhecia. Como é que pode? Escudo protege aqui, a espada aqui, a couraça protege aqui, o capacete protege. Mas nas costas não tinha nada. Engano seu. Salmo 121 diz: não dormirá o guarda de Israel. O guarda, que te protege, não vai cochilar. Ele guardará a sua entrada, ele guardará a sua saída, ele guarda a sua frente, ele guarda as suas costas. O que Deus estava dizendo era: eu não espero que um homem, uma mulher corajosa, dê as costas para o inimigo, dê as costas para o gigante. Essa que é a figuração de que só tinha proteção na frente. Porque você vai para frente e se alguém quiser vir por trás de você, o Senhor te protege. Agora, se você virar de costas para as dificuldades, para os gigantes que vão surgir na sua vida, se você virar de costas para eles, aí você vira para ele o lugar que você está desguarnecido. Se enche de coragem.
Como que eu me encho de coragem? Se enchendo da palavra de Deus. Quer ver uma coisa fantástica? Que poucas pessoas perceberam isso. Aquela história de Gideão. Gideão vai enfrentar um exército de 135 mil dos medianitas. Só para você ver a questão da coragem, como que a palavra de Deus vai nos mudando. Para começar, Gideão estava escondido num largar malhando trigo, porque ele estava com medo de que vissem ele. Deus vem para Gideão e diz: salve o homem valente. Como é que Deus chama de valente um cara que está morrendo de medo? Porque a Bíblia mostra que ele estava com medo. Eles eram oprimidos há 7 anos que os medianitas oprimiam eles. Como é que Deus chama uma pessoa de valente que está com medo? É porque Deus está olhando para o que Ele colocou dentro de você. Entendeu? Nós estamos olhando para uma limitação humana. O Senhor, quando fala conosco, Ele fala confiando, olhando para aquilo que Ele colocou dentro de nós. E nunca se esqueça que Deus é o único que nos viu no futuro. Então Ele sabe o que vai acontecer. Então, Ele chega: oh, Deus é contigo, homem valente. Você vai vencer os medianitas. Olha o medo de Gideão. Senhor, se o Senhor é comigo, eu quero um sinal. Está aqui a esponja. Caia sereno na esponja, não caia no chão. Aí Deus faz o que Ele pede. Aí Ele muda: Senhor, mais um sinalzinho. Não fica bravo comigo não, mas é que eu estou com medo. Eu queria só ter a certeza. Agora que caia sereno no chão e não cai na esponja. Cai sereno no chão e não cai na esponja. E Deus só vai. Mas era Deus tratando ele. Chega no final, passa na peneira. 300 valentes de um lado de Gideão, 135 mil lá no vale, lá embaixo. A Bíblia diz em Juízes capítulo 7, lá está o vale, os 300 de Gideão aqui em cima na montanha, tudo iluminado pela lua, 130, aquele mar de gente lá embaixo. Eu não sei você, estou falando de coragem, tá? Eu não sei você, mas se eu olhasse uma situação dessa, se não é por Deus, você fica desiludido da vida. Só que no capítulo 7, o Senhor vem para Gideão, e aqui que eu queria o foco, e Deus diz assim: Gideão, agora vai e ataca os medianitas. Vai e ataca os medianitas. Olha o verso 10 e o verso 11 de Juízes 7. Porém, se ainda estiver com medo, pega o seu servo Pura e desça até o arraial deles e ouça o que eles estão falando de você. Aí o Gideão pega o Pura, porque o que Deus disse? Se você ainda estiver com medo. Deus estava tratando o medo no coração de Gideão. Desça. Aí ele desceu, ele e o Pura, ou Purá, como você queira, ele desceu devagarzinho. O exército estava dormindo e vários homens de campana. Aí ele, no meio da folhagem, um soldado falou para o outro, está em Juízes 7. Eu tive um sonho tão estranho essa noite. Ah, que era? Olha, eu sonhei que descia um pão de cevada do céu e esmagava a tenda do nosso capitão. Aí um outro falou assim: ih, rapaz, perdemos. É o Deus Jerubaal, que era o codinome Gedeão, que vai nos entregar na mão deles. Naquele momento, tudo que era medo na vida de Gideão passou. O bicho virou giraia. Aí, meu irmão, aí ele virou Chaves. Ele chegou lá no meio e falou: e vamos para cima deles, e eles vão ver uma coisa, e nós vamos acabar com eles, e não sei o quê. Aí, meu irmão, ele ficou cheio de coragem. Mas Deus tratou o medo no coração de Gideão. Pelo envolvimento com ele, Gideão foi conversando, e Deus falando, e Deus falando. Se enche da palavra, a palavra vai tirar seus medos. 1 João 4 diz: o verdadeiro amor lança fora, lança fora todo medo, vai se envolvendo com Deus, vai se envolvendo com a palavra. Ele vai tirar seus medos, Ele vai tirar as suas frustrações, seu medo de frustrar novamente, seu medo de ser derrotado de novo, o seu medo de, sabe, Ele vai tirar, Ele vai trabalhar dentro de você.
O Pedro negou Jesus porque tinha medo. Só que Jesus tinha falado, lembra que eu falei aqui que Deus nos vê no futuro? Jesus tinha falado para Pedro: Pedro, você vai me negar, mas quando você se converter, ajuda seus irmãos. Pedro, eu estou te vendo no futuro, você vai me negar, mas depois você vai se arrepender e vai fazer a volta. Quando você fizer a volta, Pedro, ajuda seus irmãos, não desiste da fé. Sabe o que nós aprendemos aqui? O Pedro que negou Jesus, passou alguns anos, foi preso pelos soldados romanos, e a Bíblia diz que ele estava trancado numa cela, todo preso, tinha 16 soldados guardando ele, e a Bíblia diz que o Pedro dormia profundamente. Aquele homem que antes estava com medo de aceitar Jesus e ser morto, agora estava dormindo profundo numa cadeia, cercado de soldados, dormindo profundo. Sabe por quê? Porque o nosso envolvimento com o Senhor tira nosso medo. O nosso medo sai. Nós ficamos corajosos. Nós nos tornamos corajosos. E curioso que a Bíblia diz que os valentes de Davi, os homens que aprenderam a matar gigantes com Davi, a Bíblia diz que eles tinham o rosto como de leão e os pés rápidos como das corças. Deus ama falar em analogia, né? Em comparações. Salmo 78, abrirei a minha boca por parábolas, por comparações, e vou revelar mistérios escondidos desde a fundação de todas as coisas. Ele ama falar por comparações. Então o Senhor diz assim: e os valentes de Davi, aqueles que aprenderam a matar gigantes, irmãos, eles tinham um rosto como de leão, e os pés eram rápidos como da corça. Aí talvez você vai pensar assim: pastor, mas e agora? Eu sou uma mocinha, eu sou menininho, eu sou mulher, como é que eu vou ter rosto de leão? Gálatas capítulo 3, verso 27 em diante. Porque quem em Cristo se batizou, se você foi batizado em Cristo, de Cristo você foi revestido. Aí a palavra diz: e agora não tem mais rico nem pobre, nem grego nem judeu, não tem mais agora nem homem, não tem mais nem livre nem escravo, nem homem nem mulher, porque todos agora são um e estão revestidos do Senhor. Então o seu espírito está revestido. Você é mulher, mas o seu espírito está revestido do Senhor. Essa palavra que aqui fazia um exército de homens, é a mesma palavra que se revela para um exército de mulheres que serão como leoas. Que vocês sejam rápidos, que vocês sejam ágeis, em nome de Jesus. A coragem. Então, para vencer gigante, você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa se encher de coragem, ser uma pessoa corajosa que encara de frente, e faz que nem Davi: hoje, não é amanhã, hoje eu arranco a sua cabeça. Terceiro, Davi, ele usava muito bem a pedra e a espada. A pedra e a espada, na analogia bíblica aqui, significa confessar a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus para você derrubar gigantes. Confesse a palavra, ore a palavra. Jesus Cristo, ou melhor, a palavra do Senhor, em Efésios 6, o Paulo escreveu, citei aqui, e ele diz: revesti-vos de toda a armadura para que possais resistir ao dia mau, e tendo enfrentado tudo, permaneceis firmes. Coloque o capacete, coloque o escudo, e pegue a espada do Espírito. Espada do Espírito. Quando nós confessamos a palavra de Deus, quando nós verbalizamos a palavra de Deus para entrar no mundo espiritual, ela vai funcionando como uma espada. Quando Jesus é tentado no deserto, Satanás usa a própria Bíblia contra Jesus, a própria palavra de Deus contra Jesus. Porque o diabo fez isso lá atrás com a Eva. Foi isso que Deus disse. O diabo usou a própria palavra de Deus contra a Eva, mas de forma distorcida. Como funcionou com a Eva, o diabo pensou: pode ser que funcione com Jesus. Então ele vai com a própria palavra distorcida.
Só que aí quando o diabo dava um golpe, Jesus dizia: está escrito. O diabo dava outro golpe, Jesus vinha: está escrito. Cada vez que Jesus dizia está escrito, Jesus estava usando a espada do Espírito. Nós temos que confessar a palavra. Quando estamos confessando a palavra, nós estamos tacando pedras espirituais no inimigo. A Bíblia diz que o Davi está com uma pedra, a pedra pega, crava na cabeça do gigante. E detalhe, era um dos poucos lugares no gigante que não tinha armadura, que ele tinha um capacete, ele também tinha couraça, ele era todo protegido. O lugar que tinha para Davi causar dano era só a testa. Pegou na testa, o gigante cai. Davi vai, pega a espada e arranca a cabeça do gigante. E para você que gosta de mistérios, aonde Jesus foi crucificado é exatamente o mesmo lugar, naquela região próxima, bem ali, mas chamado na mesma região, que foi enterrada a cabeça de Golias. Olha que curioso. Eu vou devagar para você entender o mistério. Aonde Jesus é crucificado é o mesmo lugar aonde, anos antes, foi enterrada a cabeça de Golias. Ou seja, Davi no Antigo Testamento vence o gigante, e a prova, coloca enterrada lá. Passa-se anos, vem Jesus e vence o maior gigante de todos, que é a morte. No mesmo lugar, está lá, e ele ressuscita. Aí você vê como Deus ele é detalhista. Como Deus, ele é detalhista. Agora, sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que Jesus deu a receita. Quando Jesus disse, está escrito. O diabo disse, joga-te daqui para baixo, porque os seus anjos. E Jesus disse, está escrito. O problema de muitos cristãos é que eles não sabem o que está escrito. Como você não sabe o que está escrito, você não consegue atacar o inimigo com tanta eficácia. Como você não sabe o que está escrito, você não consegue tacar a pedra com tanta eficácia. Mas quando você se enche da palavra de Deus, quando você se enche da palavra de Deus, você se enche de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então quando Davi viu o gigante, ele lembrou, já matei urso e matei leão, vou matar o gigante também. Ele buscou na memória o que dava esperança para ele. Mesmo que Jeremias tivesse surgido depois dele, mas no espírito ele entendeu esse mistério. Para terminar a mensagem, sabe uma coisa interessante, para a gente fechar? Uma coisa bem interessante. É que parte desses valentes que matavam gigantes eram tudo famílias. Joabe, um dos principais de Davi, tinha irmão que era valente, tinha sobrinho que era valente. Davi foi salvo por um sobrinho salvou Davi. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que a gente vai avançando em coragem, em força, vencendo os gigantes da nossa vida, que aparecem na nossa vida. E se nós formos sendo inspiração para as pessoas, pelo Espírito de Deus, se nós formos sendo motivação para as pessoas, por causa do que está dentro de nós, os nossos familiares também vão aprendendo a matar gigantes. Os nossos familiares também vão sendo matadores de gigantes. Filhos e filhas com rosto de leão e pés rápidos como da corça. Adulão, aquela caverna, era como se fosse a igreja. Porque a Bíblia diz em Romanos 4, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então quando você pega a palavra rema da caverna de Adulão, você entende então que aquilo era como se fosse uma igreja, aonde alguém, como líder daquele povo, ensinou eles a vencerem, ensinou eles a enfrentarem de frente
Ensinou eles a diferença de ser cheio do Espírito Santo, a diferença do que acontece com quem está cheio do Espírito Santo. Mostrou para eles que se nós temos a marca de Deus, a autoridade está sobre nós e não sobre o gigante. Mostrou para eles como é que se usa as pedras, como é que se usa a espada, como é que se confessa a palavra para nós na revelação do dia de hoje. Fiquem em pé que eu estou terminando, por favor. Fiquem em pé.